quinto ano, hoje, 24 de junho, uma quarta-feira de bastante sol. Bom, eu desejo que vocês estejam bem, né? Que você, que em sua casa, que em sua família, esteja a paz, repouse a saúde, a prosperidade. E vamos lá então para mais uma correção, né? E mais um assunto de português, não é isso? Português. Bom, vamos lá para as nossas páginas. Peguem aí o livro, abram aí nas páginas que foram pedidas e vamos fazer a correção de ontem. Página 54, né? A nona questão, ele pergunta assim: em geral, o que as pessoas mais temem com o envelhecimento? Né? Então ele pede para que você transcreva um trecho em que isso fica evidente lá no texto lido, né? No texto trabalhado. E aí é aquele trechozinho, né, do texto que diz assim: tornou-se uma epidemia a busca desesperada para deter a qualquer custo os sinais do tempo, né? Então, gente, essas ruguinhas, né, são algumas manchas, né, sinais, né, começam a aparecer, são as gorduras localizadas, enfim, né, tudo isso vai acumulando ao passar dos anos, né. Então isso tem feito os seres humanos gastarem rios de dinheiro, né, para maquiar, né, os sinais do tempo, né, a pele enrugada, né, principalmente as mulheres, elas têm essa preocupação, né. Então, parecer 30 anos aos 60, ter lábios sensuais aos 70, né, e aí ele pergunta: vale a pena? Né? Então é essa parte do trecho em que ele diz: transcreva um trecho em que isso fica evidente, né, que as pessoas temem o envelhecimento. Então as pessoas, elas correm atrás, né, de maquiar o envelhecimento. Na 10ª questão diz assim: a crônica expõe um modo pessoal de compreender o envelhecimento. Qual é a opinião da cronista em relação ao fato? Então, é só uma sugestão, né, de que envelhecer ela é uma fase, é algo inevitável na nossa vida, né? A dor é doença, não é privilégio de idoso. Mesmo jovem, né, nós sentimos dores, mesmo jovens, crianças também morrem. Então isso não está só para idoso, né? Então compreender que o envelhecimento, ele não é isso, ele não é só dores, ele não é só doenças, ele não é só idas e vindas de hospitais, não é só isso. Ser um idoso também tem o seu lado bom, o seu lado prazeroso, né? E que as dores, as enfermidades, isso é para todo mundo, as doenças é para todos, tá? E aí eu quero destacar também que é preciso preservar a elegância, né? E cultivar o bom humor, aproveitar a vida em todas as fases, tá bom? B. Você concorda com essa ideia? Por quê? Converse sobre isso com os colegas e professores e anote a conclusão a que chegaram. E sempre que tiver uma questão desse tipo, em que eu conversar com o professor ou com o colega, você pode passar isso para os familiares. Sentem com seus familiares, conversem com ele, para que vocês até conheçam mais acerca, né, do pensamento dos seus familiares, dos seus pais, dos seus irmãos, acerca dos assuntos que você estuda, né? Então é interessante também, tá? Então isso é uma questão pessoal, mas eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, né? Então perceber a necessidade de fazer uma leitura ativa e reflexiva acerca dessa ideia, né? Você não precisa
concordar com as ideias expostas e defendidas no texto, né? Mas vocês devem reagir a ela, formulando as suas ideias próprias, buscando defendê-las com argumentos, né? E dessa forma, a leitura ela vai contribuir, ela vai favorecer a sua formação intelectual e pessoal. Tá, meus amores? Então é essa a resposta. E só acrescentando aqui, né, que a matéria-prima da crônica são os fatos do dia a dia. Texto em que o autor apresenta um ponto de vista particular sobre esses fatos corriqueiros. É escrita em geral para ser publicada em jornais, mas também pode ser publicada em revistas, em sites e livros. Tá? Há vários tipos de crônicas. Algumas se assemelham a um conto por serem estruturadas na forma de uma narrativa curta, enquanto outras são mais reflexivas, analisando questões sociais que dizem respeito a todos. Tá certo? Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, que é o modo indicativo no pretérito. Pretérito também é a mesma coisa, né, que passado, tá? Então no capítulo anterior nós estudamos acerca do presente do indicativo. Então hoje nós vamos para o modo indicativo pretérito, tá? Nós temos no pretérito o pretérito perfeito e o imperfeito. Tá? Então o pretérito ele ainda é dividido em duas, o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. E aí ele diz assim na primeira questão, releia o trecho a seguir e observe as palavras destacadas. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa e teimosa insistia. Então essas palavras elas estão em negrito, tá? Então iniciou-se está em negrito, insistia está em negrito. E a teimosa insistia em saber que história era aquela. Explicaram, mais uma palavra em negrito, gente, que minha língua hoje está de massa. Então, explicaram que o tempo passa constantemente, de modo que, quando pronunciamos a última letra da palavra agora, esse agora já é passado, tá? Obstinada, várias vezes tentei pensar a palavra agora, empilhando as letras numa coisa só, mas desisti. No trecho, a crônica relata um fato que aconteceu durante a infância, que aconteceu no mesmo momento da escrita do texto, ou que ainda vai acontecer. Qual desses quadradinhos você marcaria aí, né? Vamos lá, me respondam aí. Já responderam? Então eu vou responder aqui. É um texto que aconteceu, né? Um trecho que aconteceu, um relato que aconteceu durante a infância, né? Iniciou-se, não é inicia-se, nem iniciará, né? Então iniciou-se, tá? As formas verbais em destaque estão predominantemente no passado, no presente ou no futuro. E aí, claro, né, que é no passado. E ele diz assim, releia apenas a primeira frase. Iniciou-se um diálogo surreal. A menina curiosa insistia em saber que história era aquela. Qual das formas verbais destacadas indica uma ação que se repetiu? Iniciou-se ou insistia? É algo que se repetiu, né? Então, vocês vão marcar aí, né, o insistia, tá? Quais das formas verbais destacadas indica uma ação acabada? Algo que já teve fim. Insistia ou iniciou-se? Iniciou-se ou insistia? Insistia. Então, iniciou-se. Então, iniciou-se. Acabou. Teve início, tá? Mas já tornou-se uma ação acabada, tá? Então, esses são alguns exemplos, gente, do modo indicativo pretérito ou passado, tá? São coisas que já aconteceram, são coisas que já ficaram para trás, são fatos e relatos que foram de um outro momento, que aconteceu em outro momento, tá? E como atividade para casa, eu quero que vocês respondam a página 56 e a página 57
para casa, página 56 e página 57. E amanhã, quinta-feira, a gente volta aqui para falarmos de mais português. Tchau!